Ele teve 7 afirmações, ele teve 7, basicamente aquilo que temos escrito nos 4 Evangelhos. Jesus teve 7 expressões quando esteve na cruz. E quando nós pensamos sobre aquilo que Jesus falou na cruz, as últimas palavras da nossa vida serão sempre quando alguém ainda tem lucidez, quando alguém sabe que vai partir, quando alguém sabe que está na hora. Ele nunca vai falar aquilo que seja fútil, sempre falará aquilo que é o mais importante, aquilo que é o mais fundamental, não é? E quando Jesus estava na cruz também, aquilo que ele falou foram palavras de peso, palavras muito importantes, quando pensamos que são as últimas palavras antes da sua morte, porque depois da sua morte ainda teve, e ainda continua a ter muitas outras palavras. É o único que fala depois de morrer, porque ele ressuscitou. Mas quando pensamos nestas palavras na cruz, estas palavras têm um significado muito grande. E podemos também perceber estas expressões, e naquilo que Jesus falou, podemos entender quais são os benefícios da cruz e aquilo que a cruz vem trazer à nossa vida. O que é que Jesus Cristo, através da cruz, através do seu sacrifício, vem trazer à nossa vida. Então, a primeira expressão encontramos em Lucas 23, 34. E a primeira expressão de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esta estante é um bocado baixinha. Vamos fazer aqui uma troca. Esta troca de estantes é para vos exemplificar a troca que Jesus fez na cruz. Ele ficou com o nosso pecado e deu-nos a sua justiça. Então, é uma ilustração da substituição. Então, a primeira expressão de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Talvez uma das expressões mais impressionantes de Jesus. Ele está na cruz a ser crucificado, a ser gozado pelos romanos e por tantas pessoas. E quando os criminosos punham-se também a insultar, a dizer as suas últimas palavras de insulto para todos aqueles que os condenavam, Jesus destacou-se. Os romanos nunca tinham visto nada assim, nunca ninguém tinha visto nada assim. Levantado naquela cruz. Se já é difícil pessoas perdoarem depois de passarem por situações dolorosas, alguém, quando ainda está a passar por elas e ainda está cravado na cruz, falar como Jesus falou, sem dúvida mostra o grande amor de Deus, o grande coração do Pai por nós. Não veio para condenar, não veio para nos destruir, não veio para se vingar. Ele veio para perdoar. E sem dúvida estas palavras falam-nos de perdão. Jesus não apenas perdoa aqueles que fazem aquilo que fazem, mas Jesus ainda pede ao Pai que perdoe. Jesus pede por perdão. Jesus está a interceder por perdão. E mais do que aquelas palavras que Jesus falou na cruz, aquilo que Jesus Cristo está a fazer é a interceder por perdão e a trazer perdão para a humanidade. A humanidade estava em inimizade contra Deus, desobediente a Deus, afastado de Deus, mas foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para reconciliar as pessoas com Deus. E na cruz, mais uma vez, ele expressa isso. E ele diz que aquilo que ele veio para fazer é para perdoar, para trazer perdão. E através de toda aquela maldade, todo aquele ódio e tudo aquilo que foi feito em Jesus e sobre Jesus, Jesus leva na cruz o nosso pecado. Jesus paga o preço das nossas transgressões. Paulo fala isto de uma forma interessante, quando ele diz: aquele que não conheceu pecado, Jesus, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A substituição. O nosso pecado é posto sobre Jesus na cruz. A sua justiça é colocada sobre nós através da cruz. Foi isso que Jesus alcançou para nós. Perdão. Tantas pessoas sentem-se carregadas debaixo do peso da culpa. A culpa é das coisas mais terríveis na vida. Culpa.
E quem nunca falhou? Quem nunca erra? E tantas pessoas arrastam e carregam culpa, tantas pessoas não sabem que é possível começar outra vez. Mas aquilo que Jesus Cristo veio alcançar para nós naquela cruz foi perdão. Foi mais do que apenas desculpar os pecados. Jesus, pela cruz, apaga os pecados, apaga todo o erro, apaga todo o mal e dá-nos uma nova vida, dá-nos uma nova esperança, dá-nos um novo começo, dá-nos a sua justiça. Ele veio para trazer perdão. A segunda expressão de Jesus na cruz encontramos em Lucas 23, 43. Portanto, neste mesmo capítulo, um pouco mais à frente. E nós estamos a ver estas expressões por ordem. A ordem, aquilo que se entende, harmonizando os Evangelhos, que seria a ordem cronológica daquilo que Jesus falou, o que falou. A segunda expressão de Jesus foi para aquele ladrão que estava na cruz. Havia dois ladrões ao lado de Jesus, um à direita, o outro à esquerda. E um deles dizia: se tu és o Filho de Deus, sai daqui, salva-te a ti mesmo, salva-te a nós, salva-nos a nós. Mas o outro ladrão teve uma outra atitude. O outro ladrão começou a entender que Jesus era diferente. Alguém que pedia por perdão, alguém que olhava com amor quem o torturava. O outro ladrão ficou completamente... Pronto, ficou. Nunca mais pode ser o mesmo, nunca mais. Diante de Jesus, ou as pessoas endurecem, ou as pessoas são transformadas. E um ladrão ficou mais duro, o outro ladrão ficou completamente transformado. E aquele ladrão, de tal maneira, acreditou em Jesus, acreditou que ele era o Filho de Deus, acreditou que ele tinha poder, que ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que a morte não seria o fim. Aquele talvez foi a primeira personagem a acreditar na ressurreição. Primeira personagem, ainda antes dos discípulos de qualquer outro. Aquele ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uau, que fé! A fé daquele homem. Ele teve fé, ele acreditou. Jesus, eu creio que tu não vais acabar aqui nesta cruz. Tu és o Filho de Deus. Lembra-te de mim, tu vais entrar no teu reino. Tu estás cheio de glória e de poder que ninguém te pode tirar. Lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e por causa daquela fé, aquele homem foi salvo. Porque ele creu em Jesus como Salvador. E Jesus disse, e esta é a segunda expressão de Jesus naquela cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda expressão de Jesus na cruz é sobre vida eterna. Qual que esperança! Para um homem que fez mal toda a vida, um criminoso, um malfeitor, um bandido, fez o que fez, cheio de remorso, cheio de culpa, cheio de dor, cheio de vingatividade de uma sociedade que não perdoava. Naquela cruz, a maior tortura e humilhação possível, aquele salteador, aquele ladrão poderia pensar: a minha vida não valeu a pena, a minha vida não vale nada, o meu fim chegou. Mas agora aquele homem acredita que pode ainda haver uma esperança, mesmo estando naquela cruz. E Jesus, ele disse que havia esperança para ele. Em verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus deu-lhe uma promessa de vida eterna. Vida eterna. Foi isso que Jesus veio alcançar para nós. Aquele paraíso que foi perdido. O paraíso perdido lá no Éden. Deus criou o homem para viver no paraíso. O que é isso, viver no paraíso? Viver no paraíso é viver feliz. É viver na perfeição. É viver na plenitude. Deus criou o homem para isto, mas o homem perdeu. O homem perdeu o paraíso. Perdeu esta vida perfeita. Perdeu esta vida feliz. Perdeu ao pecar e ao desobedecer a Deus. Jesus Cristo, na cruz, Ele conquista de novo a possibilidade do paraíso para nós. A vida eterna. A vida que não acaba com a morte. Vida que não acaba com nenhum tipo de adversidade. Vida que não acaba com nenhum tipo de dificuldade. Vida que não acaba com nenhum tipo de circunstância, por mais complicada que ela seja. Porque vida eterna não é apenas uma vida futura, é uma vida com Deus. Esta vida, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós temos
desta vida. Não vamos ter no futuro ou num outro lugar, naquilo que as pessoas costumam chamar de céu ou de paraíso. Mais do que isso, Deus coloca o paraíso no nosso coração. Porque o paraíso, vida eterna e o céu tem tudo a ver com a presença de Deus. Porque é que o céu será maravilhoso como será? Porque a presença de Deus é experimentada na sua perfeição. Agora nós experimentamos a presença de Deus de uma forma limitada. Estamos limitados ainda com um corpo sujeito ainda ao pecado e a tantas coisas más. Mas no céu não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de limitação. E é a presença de Deus no seu expoente máximo. E é isso que faz o céu ser o céu. Não é ruas de dor, não é nada disso. É a presença de Deus numa perfeição, numa experiência muito mais, numa dimensão muito maior. O que é o inferno? É a ausência de Deus. Um lugar onde não há nada da presença de Deus. É um lugar de tortura, de tormento e de dor. Mas Jesus vem nos dar a vida eterna. Jesus vem nos dar esta comunhão com o Pai. Esta vida sem limites. A vida eterna fala-nos não apenas da quantidade de vida, mas da qualidade de vida. Não apenas uma vida que não acaba, mas uma vida que se estende numa qualidade impressionante. Hoje fala-se muito de qualidade de vida e diz que naquele país há melhor qualidade de vida, no outro país há melhor qualidade de vida. Mas qualidade de vida é ter vida eterna. Vida eterna é experimentar qualidade de vida. Não depende das circunstâncias, não depende do país onde estamos, não depende de nenhuma situação circunstancial. Depende de uma realidade que Deus põe, Deus planta no nosso coração. É a vida de Deus, a natureza de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus e a comunhão com Deus. Vida eterna. A terceira expressão de Jesus encontramos em João capítulo 19, versículos 26 e 27. E Jesus diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Foi a terceira expressão de Jesus na cruz. A sua mãe ia ficar um pouco desamparada com a ausência de Jesus. Jesus tinha mais irmãos, nós vemos isso pela palavra. Ainda cá há muita gente que ainda acredita que Maria ficou sempre virgem, foi sempre virgem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala das coisas espirituais de uma forma muito natural. E não é por tentar espiritualizar mais as coisas que elas são mais espirituais. Ela tinha mais filhos, mas, ao que parece, os filhos talvez não estariam por perto, ou não lhe dariam o amparo que ela precisava. Então, Jesus, ele de alguma forma comissiona aquele discípulo. O discípulo que nós sabemos que era João, aquele discípulo mais chegado. E Jesus comissiona aquele discípulo para receber a sua mãe, para ajudar a sua mãe e para, Jesus também diz aos discípulos, para receber, como tua mãe, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Esta expressão de Jesus está a dizer a alguém, ao seu discípulo João, para receber por mãe quem não era mãe dele. Foi de alguma forma uma adoção. Então a terceira expressão de Jesus fala-nos de adoção. Adoção é o ato de tornar filho quem não é filho, é o ato de ter como pai quem nunca foi pai, e não é isto que Jesus conquistou para nós na cruz? Adoção. Quando lemos o Novo Testamento, nem é preciso ser com muita atenção. Adoção é uma das coisas que são muito faladas no Novo Testamento. João, ele próprio, no seu Evangelho, diz a todos quantos receberam Jesus, o Filho de Deus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o recebem, aqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus como Salvador, eles ficam com o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz que todos somos criação de Deus, todos somos criaturas de Deus. Mas infelizmente nem todos somos filhos de Deus, porque o pecado afastou-nos de Deus, o pecado separou-nos de Deus. Mas agora, através da cruz, é feita uma reconciliação. Deus perdoa-nos, Deus dá-nos a vida eterna e Deus adota-nos
como filhos. É isto que Ele conseguiu para nós na cruz. Éramos estranhos, estávamos afastados de Deus, mas agora Deus chama-nos filhos e dá-nos a autoridade, a legitimidade, dá-nos a maravilha de poder chamá-lo Pai. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar, Jesus ensinou uma das orações que tem sido, infelizmente, mal usada. Mas naquele tempo, foi uma revolução. Naquele tempo, quando os judeus reverenciavam Deus de tal maneira que Deus era alguém completamente distante, eles nem sequer proferiam o nome de Deus por causa do muito respeito que tinham por Deus. Os judeus não conseguiam pensar em Deus como um pai, mas quando pediram a Jesus para ensiná-los a orar, Jesus disse: quando vocês orarem, vocês digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso não significava irreverência, mas significava intimidade. Jesus veio abrir o caminho para podermos chamar Deus de Pai. E podermos relacionar-nos com Deus não na base de protocolo, não na base de reuniões, não na base da religiosidade, não na base da liturgia, seja ela qual for, mas na base de filho para pai. Isto é revolucionário. Só o cristianismo fala disto, só o verdadeiro cristianismo, e esta é a grande revolução. Deus não quer ficar distante, Deus não quer ficar longe, Deus não quer ser um estranho, Deus não quer ser um senhor da religião, Deus quer ser Pai. E Jesus, pela cruz, Ele adota-nos. Nós éramos estranhos, estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto, tão perto, que ficamos na família de Deus, no lar, familiarizados com Ele, de tal maneira que podemos chamá-lo de Pai. A quarta expressão de Jesus está em Mateus 27, 46. Está também no Evangelho de Marcos, mas podemos ler em Mateus 27, 46, a quarta expressão. Ele diz: meu Deus, porque me abandonaste. A quarta expressão de Jesus na cruz. Talvez esta é a que as pessoas menos entendem. Como é que Jesus pôde gritar na cruz: meu Deus, porque me desamparaste? Será que Jesus foi desamparado na cruz? Será que Jesus vacilou na sua comunhão com Deus? Bem, o que nós podemos entender é o seguinte: naquele momento da cruz, o pecado de toda a humanidade foi posto sobre Jesus. E o Pai, porque não pode contemplar o pecado, porque não pode ter comunhão com o Pai, ainda que não entendemos exatamente como é que tudo se processou e como é que tudo aconteceu, mas entendemos que talvez durante um momento o Filho não experimentou aquela comunhão tão ligada como Ele sempre experimentou, porque naquele momento o pecado foi posto sobre Ele. E houve ali um certo distanciamento. Jesus, Ele experimenta na cruz algum distanciamento, algum afastamento, alguma separação do Pai, para nos poder reconciliar com o Pai. Jesus, Ele é feito pecado para nos dar a sua justiça. Ele experimenta abandono para nos trazer amparo, para nos trazer reconciliação. E este é o quarto benefício da cruz, a reconciliação. Ele foi desamparado naquela cruz. Foi entregue à morte. Foi entregue, e todo o pecado foi posto sobre Ele para nos reconciliar com o Pai, para nos ligar de novo ao Pai. Nós que estávamos separados, agora podemos ser reconciliados pela forma como Jesus, ali durante um tempo, foi separado do Pai, para nos trazer reconciliação. Aquela dor, tudo aquilo que Ele passou, sem dúvida, mexe connosco, mas tinha um propósito, tinha um objetivo. Foi para nos reconciliar com o Pai. Ele vem trazer reconciliação. A quinta expressão de Jesus na cruz está em João 19, 28. E é quando Ele diz: tenho sede. Tenho sede. Ali na cruz, Jesus, na sua humanidade, estava a ficar desidratado de alguma forma, não é? Ele grita: tenho sede, mas mais do que isso, nós podemos entender
mais do que apenas a sua sede humana, Jesus estava a dar um grito diferente. Era como se Jesus estivesse a identificar-se com toda a humanidade e com a sede da humanidade. Uma das coisas que mais caracteriza o homem é a sede. O homem tem sede, uma sede insaciável. Tem a ver com um vazio que ele tem no seu interior e um desejo que todos nós temos de sermos satisfeitos, de sermos saciados, de sermos felizes, de sermos completos. Todos nós temos esse desejo, porque Deus criou-nos para sermos completos, Deus criou-nos para sermos satisfeitos. E uma das coisas que Jesus vem fazer com a cruz é trazer-nos satisfação. Através da cruz, Jesus vem satisfazer a sede do homem. Ele vem satisfazer a nossa sede. A nossa sede, a maior sede do homem é de amor. Mais do que necessidade de comer, nós temos necessidade de amar e de sermos amados. Temos necessidade de segurança. Temos necessidade de felicidade, de bem-estar. Jesus Cristo vem trazer isto através da cruz. Mais do que apenas alguma situação aparentemente religiosa ou alguma situação apenas judicial, Jesus vem trazer uma experiência à nossa vida. Experimentarmos a bondade de Deus, experimentarmos o favor de Deus, experimentarmos a graça de Deus, que preenche o nosso vazio, que nos satisfaz, que nos completa. Jesus Cristo também morreu para nos dar esta felicidade, esta satisfação, a alegria de viver. Ele que disse tenho sede, ficou naquela cruz para satisfazer e saciar a nossa sede. A sexta expressão de Jesus encontramos em João 19:30. Em João 19:30, Jesus ele diz, está consumado. Noutras traduções diz, tudo está cumprido. Cumprido, está acabado. Ou seja, quando Jesus morre naquela cruz, Jesus dá um grito e ele diz, acabou. O que é que acabou? A sua vida não acabou porque ele ia voltar a viver. O que é que acabou? Toda a exigência da lei, tudo aquilo que a lei exigia, todo o tipo de pagamento, todo o